Vamos abrir a Bíblia em Mateus 22 e a gente vai meditar hoje no trecho entre os versículos 34 e 40. Enquanto os irmãos procuram, por causa da minha dinâmica atual de vida, não é muito comum os irmãos me verem aqui às quartas-feiras, mas o pastor Neto conversou comigo, houve aí diversas situações e, para a glória do Senhor, nós estamos aqui com muita alegria, porque eu sinto falta, né? É um bom momento estarmos juntos aqui neste meio de semana, porque lembra que a nossa vida inteira deve ser para o Senhor. Vamos, então, ler o trecho de Mateus 22. Enquanto nós vamos meditando, nós vamos lendo todo o trecho. Agora, vamos ler apenas do 34 ao 36. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Senhor nosso Deus amado, nós estamos aqui diante do Senhor para ouvir a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa e nos ensina e nos corrige, Pai. Em nome dele oramos. Amém. Jesus estava em Jerusalém. Quando você lê o Evangelho, que é onde está a história oficial de Jesus, né? A biografia oficial de Jesus está na Bíblia, nos 4 evangelhos. Tem umas biografias não autorizadas e que não são verídicas em várias plataformas. Mas essas biografias são autorizadas e nós cremos autorizadas por Deus, porque são palavras de Deus. E mais do que biografias, esses livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são ensinamentos, eles são a palavra de Jesus. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de ler os evangelhos, porque eu sentia Jesus falando comigo. E quando Jesus, aqui em Mateus, é mostrado que ele faz o ministério dele principalmente na região da Galileia, que fica onde hoje é o norte do estado de Israel. Uma região pobre, perto de um mar, um lago, uma espécie de represa, que é o lago da Galileia, ou o mar da Galileia, ou também chamado de mar de Tiberíades. Ele faz ali o ministério entre pessoas muito simples, pescadores, também pessoas que eram cobradores de impostos. Havia pessoas ali que achavam que deveriam se livrar do Império Romano à força, os zelotes, radicais. Haviam outras pessoas de perfis diferentes, mas perfis normalmente muito simples, populares mesmo. Havia até um ou outro que conhecia um pouco mais da lei. Mas Jesus se apresentava como um mestre de ensino muito popular e de ensino fácil, que as pessoas compreendiam muito bem o que ele queria dizer e ele ensinava com autoridade. E quando ele exerce todo esse ministério ao norte, ele vai ficando muito famoso, muito conhecido, e ele chega então à grande capital, a cidade de Jerusalém, e ele entra nessa cidade aclamado pelas pessoas, chamando a atenção das pessoas. Numa época especial, ele vai chegando próximo à época da Páscoa ali, e também chamando a atenção dos poderosos, dos religiosos, das pessoas que estudavam a lei, dos letrados, dos líderes. E essas pessoas começam a tentar entender quem era Jesus. Quando eles começam a ver que Jesus saía um pouco da caixinha que aqueles religiosos haviam criado, eles então veem Jesus como uma ameaça e procuram pegar Jesus, procuram criar algumas armadilhas de argumentos para tentar pegar Jesus ali no contrapé. Então, esse texto está falando de um momento em que um grupo chamado de saduceu, que era um grupo que era menos místico, que digamos assim, era mais racional, era mais tradicionalista, mais ritualista. Esses saduceus, eles acreditavam que a religião ela se dava sobretudo no templo, tudo devia acontecer ali nos sacrifícios,
a religião que Deus havia dado para o povo de Israel era uma religião que dependia completamente do templo. Então, a maneira certa de servir a Deus era indo ao templo. E esses saduceus haviam feito uma pergunta para Jesus, falando assim, ó, se a ressurreição, ou se você, seu grupo, diz que existe ressurreição. Então, fizeram lá um teste com Jesus. Jesus deixou os saduceus sem resposta. Se você quiser saber que teste foi esse, leia alguns versículos antes. E aí, depois vem outro grupo, que fala assim, eles não conseguiram pegar, mas eu vou. E esse grupo é o grupo dos fariseus. Eles viram que Jesus era inteligente, que Jesus era esperto, que Jesus não era talvez um líder popular sem conhecimento ou com conhecimento raso. Então eles chegam em Jesus para fazer essa pergunta. E quem eram os fariseus? Os fariseus, diferente dos saduceus, os saduceus tinham sobretudo um pensamento mais elitista. Os fariseus entendiam que a religião que havia sido dada para o povo de Deus por Deus, ela deveria ser aplicada no dia a dia. E foi um grupo que surgiu e que apareceu depois que o povo de Israel perdeu o templo, quando o povo de Israel foi para o exílio. Então era um grupo, apesar da gente usar às vezes fariseu como xingamento, né? Quando você vê uma pessoa que é religiosa e meio hipócrita e você acha que ela é religiosa demais, você chama ela de fariseu, seu fariseu. É o xingamento crente que a gente tem. Mas, na realidade, o fariseu, ele era o oposto disso. Ele, na verdade, ele queria entender como é que a lei ela funcionava no dia a dia, no cotidiano. E ela não dependia do templo. Ela dependia muito mais da obediência da pessoa a Deus. E essa lei que havia sido feita num contexto, ela precisava ser interpretada e aplicada. Então, e como que eles faziam essa interpretação? Eles falavam assim, poxa vida, para eu servir a Deus direito, um exemplo, eu não posso trabalhar no sábado. Então, se eu não posso trabalhar no sábado, o que significa trabalhar no sábado? Porque eu quero servir a Deus direito. Então, não trabalhar no sábado é fazer qualquer atividade para o meu benefício. Eu tenho que... O sábado é sagrado ao Senhor, então eu tenho que fazer ele para Deus. Então, o que poderia ser ao meu benefício, por exemplo, um trabalho? Acender fogo. Então, acender fogo é um trabalho. Então, eles interpretaram a lei, pegaram aquela lei ali, interpretaram e falaram, então, no sábado não pode trabalhar. E o que significa trabalhar? A gente já sabe, né, que não é para plantar, não é para colher, tal, mas também não é para acender fogo. Tantos passos você pode dar no dia. A partir desta quantidade de passos passa a ser trabalho. Então só pode dar o mínimo para se locomover. E eles foram fazendo todo esse entendimento, eles foram interpretando a lei e criaram uma série de interpretações, uma série de livros para poder entender como servir a Deus direito. Então, quando os fariseus perguntam qual é o maior mandamento da lei, é uma pergunta que faz muito sentido para eles, porque eles tinham, além dos mandamentos, que na lei os estudiosos contam 613 mandamentos, só nos 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Pentateuco. Então, esses 613 mandamentos têm que ser obedecidos para você realmente ser uma pessoa fiel a Deus. Mas qual é o maior? Qual o mandamento que mais se destaca? Qual o mandamento que realmente a gente deve obedecer e que, se não obedecer, a gente tem problema? Então essa é a pergunta que os religiosos falam. E eles queriam uma resposta de Jesus que fosse dentro daquilo que estava na lei, dentro daquilo que estava na revelação que Deus tinha dado para Moisés, para o povo de Deus, nos 5 primeiros livros da Bíblia. E é importante a gente entender isso. Então, Jesus não podia dar nada fora disso. Jesus não podia inventar coisa nova. Jesus não podia inventar coisa diferente. Qual que era o maior mandamento da lei? Qual desses 613? Ou qual das outras interpretações que vão aos milhares é o mais importante para a gente andar no caminho de Deus? E eu tenho certeza que você, quando vem à igreja, você, quando vai na escola dominical, você, quando lê a Bíblia, também quer saber isso. Eu também quero saber qual é o ensinamento da Bíblia que eu não posso perder de vista. Qual é o ensinamento da Bíblia que, se eu esquecer, perdi? A gente quer saber isso. E aí eles fazem essa pergunta para Jesus.
Talvez eles esperassem que Jesus respondesse os 10 mandamentos. Talvez eles esperassem que Jesus respondesse alguma coisa em Gênesis. O que será que eles esperavam? E aí Jesus responde. Versículo 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Então, o que Jesus inventou? Jesus criou uma frase bonita que está no Evangelho? Não, isso é uma citação direta de Deuteronômio 6,5. Se isso não está na sua Bíblia, anote. Jesus vai lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, e fala, está aqui o primeiro e maior mandamento. Então, o primeiro e maior mandamento é amar ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Quando a gente pensa em servir a Deus, em obedecer a Deus, em cumprir os mandamentos de Deus e fazer a vontade de Deus, isso está diretamente ligada a essa palavrinha chamada amor. Por que é que obedecer está ligado ao amor? E a gente precisa entender muito bem que sem obediência não existe amor na nossa relação com Deus. Mas sem amor também não existe obediência. Para a gente obedecer a Deus, a gente precisa amá-lo. O que é amar? Amar a Deus é desejá-lo intensamente também. Amar a Deus é querê-lo também. Amar a Deus é ter um apreço por Deus, sim. Mas amar a Deus é cumprir a vontade dele quando parece que não faz sentido? É. Amar a Deus é você colocar a razão na frente da emoção quando precisa tomar uma decisão e essa decisão precisa ser de acordo com a vontade de Deus? É. Amar a Deus é fazer o que a maioria das pessoas não faz, ou não fazer o que a maioria das pessoas faz, porque Deus falou que é para fazer ou não é para fazer desse jeito? Sim. Mas amar a Deus envolve tanto o sentimento quanto a atitude, tanto a fé quanto a resposta. Amar a Deus é essa junção que envolve a fé, que envolve a esperança, que envolve a certeza, mesmo quando parece que tudo vai contra aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer temer. E amar a Deus significa essa entrega que envolve o coração, a alma e todo o entendimento, ou seja, é completo, é tudo. A gente até mencionou aqui em algum momento, quando estávamos adorando ao Senhor com cânticos, e o cântico diz isso, né? O meu universo não é um dia apenas na semana, é ter o Senhor como o eixo da nossa vida. E ter o Senhor como eixo da nossa vida supera a obediência a algumas coisas. Então, é muito interessante a gente perceber que tem gente que se apega a rituais, que se apega a detalhes e esquece do principal. E é muito comum a gente fazer isso. Os judeus fizeram isso como? Se apegando aos detalhes da lei, que falavam, não pode, esse exemplo que eu utilizei, não pode trabalhar no sábado, portanto não pode acender fogo. E transformavam o acender fogo na coisa mais importante. Por isso que eles criticaram Jesus, porque ele curou no sábado. Você não pode fazer trabalho no sábado, e curar é trabalho. Olha, que coisa. Mas espera aí, a pessoa está lá, coxa, sofrendo, com um problema muito sério. E o que vale mais? Jesus faz a pergunta. Fazer o bem ou cumprir uma interpretação de um mandamento? E a gente muitas vezes transforma determinados rituais, determinados mandamentos e comportamentos em nossos próprios deuses. Quando o amar a Deus
Ele vai além desses rituais e desses comportamentos e dessas coisas que às vezes a gente faz mecanicamente. Por isso que amar a Deus precede o cumprir aos mandamentos. Mas cumprir os mandamentos é a nossa demonstração de amor a Deus. Então, cumprir aquilo que Deus diz, obedecer a Deus, fazer a vontade dele, é amá-lo. Mas, ao mesmo tempo, não dá para cumprir, não dá para fazer a vontade de Deus se você, em primeiro lugar, não amá-lo intensamente, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua razão, com toda a sua emoção, com tudo que você tem e com tudo que você é, se ele não for o eixo da sua vida. E aquilo, assim, hoje em dia a gente tem algumas práticas de decorar a Bíblia, mas naquela época, decorar era fundamental. Então, era muito comum os mestres da lei saberem os 5 primeiros livros da Bíblia de cor e salteado, como a gente dizia. E quando Jesus falou, citou, eles falaram, opa, isso está na Torá. Esse homem sabe do que ele está falando. Só que Jesus não para por aí. Jesus fala no versículo 39, e o segundo é semelhante a ele. Quando fala que é semelhante, ele coloca para quase no mesmo nível. Ame o seu próximo como a si mesmo. Está em Levítico 19, 18. Jesus chama a atenção para um livro da Bíblia que basicamente fala sobre as regras de culto, que basicamente fala sobre a santificação a Deus, que basicamente fala sobre você se purificar. Mas lá nesse texto, que inclusive, quando você está lendo a Bíblia do começo, vamos confessar, ele é chato de ler. Mas porque a gente não entende qual que é o propósito dele. O propósito dele é esse, é santificar. E aí, de repente, você encontra essa pérola. Ame o seu próximo como a si mesmo. E é interessantíssimo, porque os fariseus, e o outro exemplo, aquele exemplo que eu tinha falado, né, de Jesus curar, eles colocavam esse amor a Deus acima de qualquer, o cumprir a vontade de Deus, ser justo, cumprir os mandamentos e cumprir as interpretações acima das pessoas. Então, curar você não pode. Você não pode salvar uma vida. E Jesus até questiona, peraí, na Bíblia está falando que fazer o bem não é trabalho. Supera. Você vai deixar de fazer o bem no sábado? Então Jesus coloca quase no mesmo patamar o amar ao próximo como você ama a você mesmo. E as coisas não estão separadas. Vocês perguntaram para mim qual é o maior mandamento. Pois eu não vou dizer só qual é o maior, mas eu vou dizer quais são os 2 maiores. E amar ao próximo está bem pertinho de amar a Deus. Está ali coladinho. Por quê que amar ao próximo está coladinho de amar a Deus? Em outro trecho da Bíblia, lá quando o apóstolo João escreve sua primeira carta, ele diz que quem ama a Deus, ou melhor, quem diz que ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque o seu irmão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, você não pode dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão. O seu amor a Deus é demonstrado pelo seu amor ao seu irmão. E o que é amar o seu irmão? É entregar-se por ele também. É fazer aquilo que você faz para Deus. Claro que numa dimensão diferente. A nossa dimensão para com Deus é uma dimensão de adoração, de uma entrega absoluta, uma devoção a Deus. Para o nosso irmão é a abnegação. É a abnegação, muitas vezes, de priorizar nós mesmos, de priorizar a nossa vontade, de priorizar os nossos desejos. E quando nós amamos o nosso irmão, nós estamos também amando a Deus. Por isso que este segundo mandamento é semelhante a esse. E está ligado. Se você amar a Deus, você automaticamente vai amar o seu irmão. Quando você pega os 10 mandamentos, que são
que era considerado o resumo, você vai ver que os 4 primeiros mandamentos têm a ver com amar a Deus, este relacionamento vertical. Mas os 6 seguintes têm a ver com o relacionamento horizontal, com seu amor ao seu irmão, começando pela sua família. Né? Honra ao teu pai e tua mãe, indo para todos os níveis de relacionamento e chegando até o sentimento que é a cobiça. Então, quando nós falamos sobre a lei e sobre cumprir e fazer a vontade de Deus, nós devemos nos perguntar qual é o maior mandamento. O maior mandamento é amar ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e amar ao seu próximo como você ama você mesmo. E Jesus termina: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Jesus fala, olha, são 613, que a gente resume em 10, que foram entregues a Moisés, mas eu vou resumir ainda mais em 2. Quando você precisar de uma guia, de uma orientação na sua vida, pensa nesses 2 mandamentos. O que você está fazendo demonstra amor a Deus? Demonstrando amor a Deus, o que você faz demonstra amor ao próximo? É muito importante a gente ter isso guiando a nossa vida. E tudo começa no seu relacionamento com Deus através do Senhor Jesus. Porque Ele amou a Deus primeiro, obedecendo-o, encarnando e indo até a morte e morte de cruz. Porque Ele também nos ama. E porque Ele quer ter relacionamento conosco. Então, sempre pense nisso. E a cruz é uma figura muito bonita nisso, porque a cruz mostra justamente este relacionamento vertical e o relacionamento horizontal. Eu com Deus, amando com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e amando ao meu próximo como a mim mesmo. E assim Jesus respondeu àqueles homens que buscavam, que se esforçavam para aplicar a lei no cotidiano, que se esforçavam para colocar a lei em prática, que se esforçavam para fazer com que a lei fizesse sentido, mas que sentido maior haverá senão o amor? O amor é aquilo que vai dar sentido para a minha e para a sua vida. É o amor a Deus que vai fazer com que você entenda para que você vive, para que você foi criado. E é o amor ao próximo que vai fazer com que sua vida tenha uma missão, tenha um propósito para você continuar vivo, para você continuar essa peregrinação, para você continuar essa jornada. Que às vezes é angustiante, que é difícil. Mas lembre sempre, o amor deve ser o guia da sua vida, porque o amor foi o guia da vida de Jesus. A vida de Jesus foi centrada e teve como objetivo o amor a Deus e o amor ao próximo. Que esse seja também o objetivo e o guia da sua vida, da minha vida, da vida de todos nós, para a glória e o temor a Deus. Vamos fechar os nossos olhos? Um dos pedidos de oração mais úteis que você pode fazer é pedindo a Deus mais amor. Então é claro que nós temos angústias, nós temos problemas, nós enfrentamos dificuldades. Você pode ter vindo aqui até com um problema que você acha que não tem solução. Mas lembre-se do amor. E peça a Deus mais amor. Vamos fazer essa oração agora. Senhor, meu Deus amado, enche o nosso coração de amor. De amor ao Senhor em primeiro lugar, para nós nunca cessarmos de buscar ao Senhor. Para que nós nos lembremos o propósito de nós termos sido criados para adorar, para louvar, para honrar o Senhor, Pai. E também nos lembremos do propósito do Senhor nos manter vivos com os nossos irmãos aqui, cumprindo essa jornada, que é amar aos outros, demonstrar amor aos outros, inclusive aos nossos inimigos, aquelas pessoas que nos perseguem, seja no trabalho, em casa, no dia a dia, Pai. Que os meus irmãos aqui possam se lembrar de pessoas que tentaram prejudicá-los nesta semana, Senhor, e nós possamos amá-los também. Nos dê oportunidade para demonstrar amor ao nosso próximo. Nos dê oportunidade para fazermos o bem
mesmo para aquela pessoa que não gosta de nós. Nos dê essa oportunidade, nos dê força, nos dê coragem, nos dê sabedoria. Aumenta o amor no nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.